Você está na quinta-feira do Jubileu, do Ano Santo, série Jubileu 2025, Peregrinos de Esperança. Palavras encorajadoras têm me chegado a respeito desta série sobre o Jubileu. Isso me ajuda, me anima a continuar a preparar esses episódios para compartilhar com vocês, irmãos e irmãs, que me dão a honra e a oportunidade de transmitir a vocês aquilo que o Jubileu deste Ano Santo nos convida, a sermos peregrinos da esperança. E eu compartilho com vocês que estive em Roma e, nesta ocasião, passei pela Porta Santa. E, como era meu propósito, levei todos vocês que estão seguindo esta série, que estão apoiando essa iniciativa, levei comigo para entrar na Basílica de São Pedro, ir até o túmulo do apóstolo, levando suas intenções e pedindo a Deus a graça dos bons frutos deste jubileu para todos. Pois bem, hoje nós vamos prosseguir esse nosso episódio sobre o jubileu, prosseguindo a exploração daquele documento, a bula papal, Spes non confundit, a esperança não decepciona, não confunde. Nós sabemos muito bem que o mundo anda bastante cheio de desilusões, muitas pessoas sem rumo, sem esperança mesmo. E como diz o provérbio popular, a esperança é a última que morre. Quando ela morre, não tem mais razão para viver, nem para lutar, nem para desenvolver algo de valor. Então, nós que temos fé, nós que sabemos o rumo para onde andamos, temos a missão de sermos semeadores de esperança, incentivadores de vida, promotores de esperança no meio onde parece que não tem mais sentido, que as coisas não valem mais nada. Quantas pessoas ganham sentido na vida quando encontram uma pessoa, quando são alvo do amor de alguém, quando recebem um gesto de solidariedade, de bondade. E assim o Papa nos lembra que neste Ano Santo nós precisamos acender esperança junto aos doentes. Olha, a pessoa que está doente, ela sente a vida ameaçada. Então, é hora de nós termos, então, proximidade com essa pessoa. Ela está fragilizada. Ela tem medo. E quase todos nós temos medo da morte. A criatura fica insegura. Então, ter ao lado alguém, isso ajuda muito. Essa proximidade física e humana que a pessoa sente, mesmo que a pessoa não esteja ali ao seu lado, mas ela está unida a você, se interessa por você, lhe ama. Aí vem a questão da escuta também. Você está junto da pessoa que está sofrendo, escutar o que ela diz. Ela quer botar para fora as suas dores. Se alguém vai lhe dizer, eu já vi isso não sei quantas vezes, isso não ajuda nada, piora. É importante escutar, porque aquela criatura não tem com quem se queixar. Então, ela coloca para fora as suas dores e isso é um sinal de comunhão que deixa a pessoa doente com mais esperança, porque fica mais tranquila, mais serena. Depois, a oração. Não tenhamos medo de propor a oração a um doente. Se ela não quiser, você reza sozinho, silencioso, silenciosa diante dela. Mas 90 e tantos % não só querem, como pedem. Me lembro em visitas a hospitais, quantas vezes estou rezando com uma pessoa que chamou o padre, mas ao lado tem outros que não chamaram e diz, venha cá, reze também comigo. Até pessoas de outras igrejas cristãs, evangélicas, pedem, venha cá, reze também comigo. Então, de modo que a oração, de fato, fortalece o doente. Depois, se é possível, além da oração ou comunitária ou silenciosa,
se for necessário. Nunca devemos abusar do tempo. Não importa rezar muitas palavras, mas rezar bem para confortar o coração daquela criatura. Porque o conforto é uma palavra que dizia: eu venho com força, traz força para a pessoa. Isso, então, você deixa essa criatura energizada, cheia de esperança. A bula papal, a esperança não decepciona, convida também a acendermos e despertarmos esperança, ou colocar sinais de esperança em meio às situações dos que sofrem, por exemplo, doenças psíquicas, de pessoas que estão limitadas fisicamente, como se diz no popular, aleijadas, né? Elas têm deficiências na locomoção, na compreensão e assim por diante. Então, essas situações graves que limitam a vida, a autonomia pessoal, não podem mais andar, não podem mais se locomover por si mesmas. Então, isso geralmente cria um sentimento de baixa na pessoa. E é preciso conforto, valorizar tudo que ela faz, ajudá-la a fazer tudo que ela pode fazer, e para ela não se sentir como se fosse uma inútil, mas que ela pode viver, desenvolver e contribuir com o que ela é, não com o que ela faz, mas com o que ela é, para o bem dos outros. A bula papal do jubileu, a esperança não confunde, ainda nos recorda a necessidade de nós acendermos a esperança junto aos jovens. A juventude está diminuindo em número no mundo todo. A baixa da natalidade é grande em todo o mundo. Quase todos os países estão registrando isso. Isso também é um sinal de que os pais estão com medo de, como nós aprofundamos na vez passada, transmitir a vida. Com medo, como será isso para meu filho, para minha filha? Dá uma sensação de falta de sentido para a vida. Falta de horizonte. O que vai ser? Como é que as coisas vão continuar a ser? Às vezes, olhando ao redor, pela complexidade da vida social, cadê emprego? Cadê meios de subsistência? Então, a ilusão das drogas chega como se fosse um paliativo. Você não vai mais sentir dor. Em geral, os que abordam criaturas não usuárias dizem logo: você vai se sentir muito bem, você vai fazer uma viagem, esquece todos os seus problemas, você vai sentir uma maravilha, cheio de força. Sim, porque é uma droga que atinge o cérebro e você tem aquela sensação momentânea. E aí depois vem a baixa de quem passou o efeito, como quem passa o efeito de um remédio contra a dor, e a dor volta. Então, há uma certa melancolia, um certo tédio em muitas pessoas que, como se diz no popular, vivem por ver os outros viver. Então, isto atinge sobretudo aos jovens, que são mais vulneráveis a essas situações. Então, como é bom ajudar os jovens a se dedicarem a coisas que valem a pena. E nós notamos que a juventude é muito sensível ao trabalho em favor do próximo, dos necessitados. Olha, andando pelas paróquias, como bispo em Crateús, como bispo aqui em Teresina, mesmo depois de bispo emérito, como eu fico maravilhado diante da generosidade da juventude. Se lançam para visitar os doentes, para fazer shows, para ajudar as pessoas com deficiência, para trabalharem em favor da comunidade, em obras sociais, em comunicação e assim por diante. Na vida mesmo, dentro da igreja, com a oração, com a música, etc. Quer dizer, há um grande potencial nos jovens. Precisamos apoiar isso e ajudá-los a canalizar para aquilo que vale a pena. Então, o Papa apela à igreja que vive o jubileu dizendo assim: mantenhamos-nos próximos dos jovens, alegria e esperança da igreja e do mundo.
Olha que frase profunda. Mantenhamo-nos próximos dos jovens. Eles são alegria e esperança para a igreja e para o mundo. Agora lhes darei uma breve retrospectiva do ano 1675. Foi o 15º jubileu da igreja, no ano 1675. O Papa da época era o Papa Clemente X. Alguns destaques desse jubileu. O Coliseu, que quase todo mundo conhece porque aparece muito na televisão, que era um grande circo para arena, para gladiadores e até teatro e lutas, etc. Ali também muitos cristãos morreram, rasgados pelas feras, queimados vivos e assim por diante. Então, nesse ano santo, a igreja tomou o Coliseu também como um lugar sagrado para venerar a memória dos mártires que deram seu sangue e sua vida por Jesus. E outro fato que também é conhecido por todos, aquele obelisco, parece uma ponta, bem no centro da Basílica de São Pedro, da Praça de São Pedro, diante da Basílica, está bem no centro da praça. Aquele obelisco foi colocado ali neste ano santo, de 1675. E ele veio do Egito, trazido por navios, não sabemos bem como, porque pesa toneladas e toneladas. Imagine que para suspender aquele obelisco, a história diz que foram 1.500 cavalos puxando, não tinha os guindastes de hoje, né? 1.500 cavalos puxando para subir. E o grande incentivador disso foi um homem chamado Carlo Fontana, né? Então, esse obelisco mede 40 metros de altura. E lá no cimo está a cruz de Cristo, para lembrar, ele nos aponta para o alto, ele é nossa redenção. Encerremos agora o nosso episódio rezando a oração do jubileu. A graça do jubileu reavive em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. Amém.